O Mercado Livre desistiu de Gravataí. O delivery do investimento de R$500 milhão para Santa Catarina contrapôs hoje, mais uma vez, o prefeito Marco Alba e o governador Eduardo Leite, no potencial delivery da eleição para o governo do estado em 2022. Marco Alba fez o que devia como prefeito de Gravataí, liberou o alvará e quando não chegou a entrega do maior investimento privado em seu governo, afinal são 20 avãs, fez a reclamação no call center da política. Já Eduardo Leite parolou esperança, mas pela primeira vez disse que um não à negociação se dá porque o que o Mercado Livre pediu extraviaria o setor de logística da economia gaúcha. O governador não abriu os dados do negócio. São os bilhões e bilhões em incentivos fiscais que o Rio Grande do Sul concede hoje e sempre. Eduardo Leite externou o bloco entre ele e Marco Alba, falando do mundo fácil das redes sociais, desonesto ao comparar a perda do Mercado Livre com a Ford. Quem conhece a história da GM no Rio Grande do Sul, nos anos 90, sabe que para Gravataí foi um bom negócio. Para muitos, outros municípios pagaram a conta, com 496 pedaços do bolo. Mais uma vez, a aldeia tem um investimento de grande porte visto como uma nuvem de gafanhotos, avançando sobre a economia gaúcha. Fato é que entre janeiro e abril, Gravataí criou 5.581 vagas de emprego e fechou outras 7.096, um saldo negativo de 1.515 empregos. O Mercado Livre prometia entregar 2.000 empregos e mais rápido que a Amazon. 16 anos depois, em acordo na Justiça, a Ford indenizou o Rio Grande do Sul por ter ido embora para a Bahia. Quem viveu, viu que o café frio, servido pelo governo Olívio, colaborou bastante. Sem buscar vilões, mas o governador, usando a expressão de Marco Alba, uma invertida para o que Leite fustigava Sartori durante a campanha eleitoral, demorou a tirar a bunda da cadeira. Ou melhor, chamar a Mercado Livre no Zoom. Quer minha opinião sobre isso? É a uberização da economia. Siga o que o prefeito Marco Alba disse ao seguinte, há pouco. E também o que diz o governador Eduardo Leite. Na verdade, ele já tinha anunciado na sexta-feira, dia 18, o encerramento das tratativas com o governo do estado e com isso não instalaria o centro de distribuição aqui em Gravataí. Logicamente que com a nossa live no domingo, em que mostramos cronologicamente a agilidade do município, que tomou todas as medidas necessárias para a instalação, tanto é que a Mercado Livre locou um prédio, fez cadastro, estava contratando trabalhadores, então já estava praticamente instalado em Gravataí, só faltava abrir o funcionamento do centro de distribuição. O que aconteceu? O governo do estado teve segunda e terça-feira, para tentar reverter esse quadro e infelizmente pela nota publicada hoje, dia 24, em que a Mercado Livre reafirma que já havia comunicado o prefeito e o governo do estado, a prefeitura e o governo do estado, sobre o encerramento das negociações e que não se instalaria mais em Gravataí, no Rio Grande do Sul. É muito triste, é lamentável, é inexplicável, é inaceitável pela lógica do momento de pandemia que nós vivemos, que é a discussão mais importante que tem sido pauta da população de um modo geral é a retomada da atividade econômica, a recuperação da economia, o emprego e a renda e recuperar empresas que seguramente terão muitas dificuldades, outras tantas que talvez nem reagirão, não terão condições de se recuperar e provavelmente feche. No momento desse, tu perder a oferta de 500 empregos diretos e 1.500 empregos indiretos e um investidor
valor de 450 milhões de reais para Gravataí, para o estado do Rio Grande do Sul, não há argumento, não há explicação ou desculpa que possa justificar essa perda irreparável para o Rio Grande do Sul, que vai ficar assim gravado na memória da população e marcado no governo Eduardo Leite como incapaz de ter compreendido, né, o momento que se atravessa e já prospectar o pós-pandemia com uma oportunidade de emprego e renda como era a Mercado Livre e que infelizmente não instalará-se-á mais em Gravataí. Nós recebemos hoje a informação oficial de que a empresa Mercado Livre desistiu de instalar um centro de distribuição no Rio Grande do Sul. Embora a empresa também tenha confirmado a intenção de seguir investindo em outras operações no nosso estado, nós lamentamos a decisão, porque nós gostaríamos de contar com um projeto da Mercado Livre em Gravataí, e nós tudo fizemos para isso. Aliás, como a empresa confirmou que mantém a disposição de investir na região sul e ainda não confirma um novo destino, nós vamos continuar buscando até o último momento, como nós fizemos incessantemente até aqui, convencê-los de que o Rio Grande do Sul é o local ideal para alocar o investimento. Afinal, como diz aquele ditado conhecido no futebol, o jogo só acaba quando termina. No mundo fácil das redes sociais, provavelmente você vai encontrar críticas dirigidas a mim ou ao nosso governo, dizendo que nós mandamos embora um centro de operação logística. Eu quero repor a verdade, não só sobre essa negociação, mas sobre o que nós estamos fazendo para realmente restaurar a competitividade do nosso Estado. Em primeiro lugar, a negociação com a Mercado Livre envolveu uma série muito complexa de questões de ordem econômica e tributária. Nós não vamos entrar nos detalhes dos pedidos em respeito ao sigilo do negócio, mas eu posso assegurar, nós trabalhamos para atender a todas as reivindicações, sem deixar de lado o impacto que poderia ter na economia do nosso Estado. É importante ressaltar que o que a Mercado Livre viria a instalar no Rio Grande do Sul seria um centro de distribuição, uma operação que concorre com outras companhias do varejo, inclusive com empresas daqui. As análises das questões tributárias não consideram somente as situações individuais, mas os impactos nos setores associados, tanto do ponto de vista das receitas, como do equilíbrio concorrencial. E por estarmos falando aqui de uma operação de varejo, onde há uma enorme concorrência com centenas de empresas já instaladas no Rio Grande do Sul, qualquer comparação com aquele antigo episódio da Ford não é apenas injusta, é uma comparação desonesta. O episódio precisa ser visto no contexto de um Estado que enfrenta uma enorme crise fiscal e que faz um esforço gigantesco para manter o ambiente competitivo. Desde o início do nosso governo, nós trabalhamos para trazer novos negócios e para melhorar as condições de desempenho para as empresas que já estão aqui nos setores tradicionais da nossa economia. E temos exemplos de vitórias inquestionáveis da nossa estratégia de atração de empresas. Em 2019, por exemplo, aumentaram em mais de 15% a instalação de empresas no nosso território, um sinal de que o nosso Estado se mantém atrativo, apesar dos embaraços fiscais. Desde janeiro de 2019, o Fundopem, que é a nossa principal ferramenta para atração e manutenção de investimentos, aprovou 84 projetos nos mais diversos setores, com 2,4 bilhões de reais em investimentos e a geração de empregos de 7.124 postos de trabalho, uma prova da atratividade do nosso Estado. Além disso, tivemos a notícia recente de que o Santander vai instalar aqui no Rio Grande do Sul uma central de atendimento com a geração de 4.500 empregos. Não é demais perguntar, quais foram as postagens do que agora estão criticando quando houve esse anúncio, por exemplo, do Santander? Eles comemoraram ou ficaram quietos? Infelizmente, alguns só se manifestam para criticar. São aqueles que torcem contra e que desejam o pior para o governo e para o Estado. Também é importante ressaltar que nós estamos apoiando setores inteiros da economia gaúcha com ações decisivas do nosso governo. Em agosto de 2019, nós eliminamos a substituição tributária aplicada a vinhos e espumantes no Estado, uma demanda antiga do setor vitivinícola,
que trouxe ganho de competitividade ao dar um fôlego extra para as vinícolas gaúchas. Também em 2019, nós promovemos a adequação tributária em 5 cadeias produtivas do Estado, para os setores coreiro calçadista, microcervejarias, cereais, fabricação de estruturas metálicas e eletroeletrônicos. O setor coreiro calçadista, por exemplo, passou a utilizar a mesma sistemática de outros estados, que permitiu a redução da alíquota de ICMS de 12% para 4%. A partir dessa iniciativa, empresas gaúchas do ramo de calçados que tinham deixado o nosso estado em décadas passadas voltam a considerar investir e ampliar os negócios aqui. E outras empresas que já estavam por desistir do nosso estado voltam a se animar com o Rio Grande. Nós conversamos com a Mercado Livre e com inúmeras outras empresas. Ninguém fica satisfeito e nem se pode achar natural a perda de uma oportunidade, ainda mais em função do quadro econômico negativo aprofundado pela pandemia. Mas tudo bem, vamos deixar o uso político do fato para quem precisa fazer política com ele. Como governador, o meu papel é trabalhar para melhorar a competitividade do Rio Grande do Sul, preservando sempre o interesse público. Esse episódio reforça que nós precisamos realmente promover uma reforma tributária no Rio Grande do Sul e no Brasil, que nos atualize, que reequilibre as condições de competição e que racionalize o ambiente tributário, tornando-o atrativo e claro para todas as empresas. É por isso que nós vamos acelerar o envio para a Assembleia Legislativa de uma proposta de reforma tributária que vamos discutir com transparência, com seriedade e muita responsabilidade. Muito obrigado.